seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul forma 53 novos capitães. Pesquisa Nacional de Saúde Bucal será realizada em agosto e setembro em Dom Pedrito. E em Venâncio Aires, turno estendido para vacinação continua na UBS Central. Final da divisão de acesso termina com decisão no STJD. Renegociação de dívidas FIES. Inflação dos alimentos. FGTS distribuirá 99% do lucro aos trabalhadores. E ainda, reabertura dos portos ucranianos. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Inicia hoje na Unidade Básica de Saúde Central de Venâncio Aires o turno estendido da vacinação. Durante 3 dias, os profissionais da saúde irão estar imunizando com todas as vacinas. Confira agora o cronograma estendido da vacinação para esta semana. E em Venâncio Aires começa hoje o turno estendido de vacinação em geral. Serão 3 dias da semana até às 19 horas. O atendimento será exclusivamente na Unidade Básica de Saúde Central. Confira agora os dias e horários de atendimento. Segunda, quarta e sexta, das 9 horas às 11 horas e das 13h30 até às 19 horas. Nas terças e quintas, o horário é normal, das 9 horas às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. A partir do próximo mês, o Executivo Municipal de Dom Pedrito irá realizar uma pesquisa nacional sobre a saúde bucal com os moradores do município. O objetivo da ação é intensificar as doenças bucais mais predominantes e as necessidades dos moradores. A Prefeitura de Dom Pedrito está organizando para os meses de agosto e setembro uma pesquisa nacional de saúde bucal, implementada e conduzida pelo Ministério da Saúde, juntamente ao Conselho Federal de Odontologia. Essa pesquisa ajuda na identificação de doenças bucais mais prevalentes, identificar também a necessidade de próteses dentárias, além do traumatismo dentário e o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida das pessoas. As equipes estarão com identificação para as visitas nas residências do município. É importante a colaboração da comunidade para receber os profissionais da pesquisa para a coleta de dados. Ocorreu na última sexta-feira a cerimônia de formatura dos 53 novos capitães do Corpo de Bombeiro no Rio Grande do Sul, que irão atuar em diferentes regiões do estado. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul realizou na última sexta-feira a cerimônia de formatura de 53 novos capitães da sua corporação, que atuaram em diversas regiões do estado. A turma é formada por 39 homens e 14 mulheres, que cumpriram uma carga de 2.739 horas aulas no curso iniciado em 31 de março de 2021. Os novos capitães aprenderam diversos ramos do conhecimento necessário ao desempenho das atribuições, como direito aplicado à função da Defesa Civil, administração pública, gestão de pessoas e de recursos financeiros, combate a incêndio, busca de salvamento de pessoas e animais, atendimento pré-hospitalar, entre outras. A supervisão e a coordenação foram da Academia de Bombeiro Militar
e da execução foi da Escola Superior de Bombeiro Militar. Esportivo vence o Avenida na Montanha dos Vinhedos, sendo vencedor da final da Série A2 Divisão de Acesso. E por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não foram entregues o troféu e as medalhas. Ontem à tarde aconteceu o último jogo da Série A2 Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. Esportivo e Avenida, que na primeira partida empataram em 1-1, precisavam da vitória para decidir quem sairia vitorioso do confronto. O jogo disputado na Montanha dos Vinhedos foi decidido logo nos minutos iniciais da partida. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o Esportivo recuperou a bola no meio-campo e avançou até encontrar o centroavante João Pedro, na entrada na grande área. Com muita qualidade, ele virou em cima do marcador e guardou o gol que daria a vitória ao Esportivo. Toque para o João Pedro, bateu! Fez gol no jogo de ida, abre o placar no jogo de volta, levando o torcedor da Montanha dos Vinhedos. Aos 15 minutos da primeira etapa, o Esportivo está na frente. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a final não teve homologado um campeão e não teve entrega de troféu e medalhas. Essa determinação refere-se à decisão do STJD ainda ter sido definitiva em um processo que será julgado em 4 de agosto, sobre uma suposta irregularidade em uso de jogadores que teriam sido inscritos fora de tempo pela equipe do Avenida. Contudo, as duas equipes garantiram vaga para o Gauchão Série A de 2023. Segunda-feira de temperaturas altas e tempo seco em algumas cidades. Em Venâncio Aires, a máxima será de 25 graus. Haverá também chuva e tempo muito úmido em outras localidades. Em Rio Grande, a umidade chegará a 97% nesta tarde. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. A segunda-feira em Rio Grande terá a presença de sol com muitas nuvens. A possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora durante a tarde e a noite. A chuva não passará de 5 milímetros ao longo do dia. E o vento se manterá fraco, não passando dos 16 quilômetros por hora. O que segue muito elevado é a umidade. Na tarde de hoje chegará a 97%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 14 graus a mínima. São José do Norte terá períodos de céu nublado durante toda a tarde. Há riscos de pancadas de chuva a qualquer hora, seja à tarde ou na parte da noite. A chuva não passará dos 5 milímetros no dia de hoje e o vento terá seu pico nos 16 quilômetros por hora. A umidade segue alta e agora à tarde ela fica em 97%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 13 graus a mínima. Dom Pedrito, que teve uma manhã chuvosa, terá uma tarde de sol com muitas nuvens, mas tempo firme. À noite, o clima se manterá como a tarde e sem riscos de chuva. Ventos fracos que não passarão dos 15 km por hora e a umidade que irá diminuir ao longo do dia, ficando em 59% durante a tarde. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 19 graus a mínima. Não há risco de chuva na parte da tarde e da noite. Camaquã terá a presença do sol, mas as muitas nuvens presentes deixarão o céu nublado durante muitos períodos. Há chances de chuva a qualquer hora. Choverá ao máximo 5 milímetros. E este clima se estende até a parte da noite. Ventos fracos não passando dos 14 km por hora e a umidade baixa durante a tarde, não passando dos 63%.
A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 14 graus a mínima. Dia de sol e tempo seco em Venâncio Aires. A tarde será de sol, mas haverá aumento das nuvens. Na parte da noite, o tempo seguirá firme com acúmulo de nuvens. Ventos fracos não passando dos 15 km por hora e a umidade baixa ficando em 47%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 15 graus a mínima. Não há risco de chuva. O Ministério da Educação definiu regras para a renegociação de dívidas relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil. A solicitação deve ser feita entre 1º de setembro e 31 de dezembro. A resolução número 51, publicada no Diário Oficial, detalha os termos da renegociação. Aos estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, será aplicado o desconto total dos encargos e de 12% do valor principal para pagamento à vista. Caso prefira parcelar a dívida, o aluno pode fazê-lo em até 150 meses subsequentes, com redução de 100% de juros e multas, mantidas as demais condições do contrato. No caso de estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na data de 30 de dezembro de 2021, cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, o desconto será de 92% do valor consolidado da dívida. Nesses casos, será permitida a quitação do saldo devedor em até 15 prestações mensais sucessivas sobre o saldo devedor, os encargos financeiros correspondentes a 100% da taxa média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Nas demais situações, não descritas pela resolução, o desconto será de 77% do valor consolidado da dívida, também tendo como referência a data de 30 de dezembro do ano passado. Para os alunos com 0 dia de atraso junto ao FIES, o desconto será de 12% do valor consolidado da dívida, inclusive a principal, para pagamento à vista. A resolução detalha ainda que o valor da parcela mensal resultante do parcelamento não poderá ser inferior a R$ 200, mesmo que implique a redução do prazo máximo das parcelas. Por fim, ainda é detalhado como serão os encargos a serem pagos em caso de descumprimento das obrigações, bem como as situações em que a inadimplência resultará na inclusão de nome e CPF em cadastros restritivos de crédito. Se você costuma fazer compras em supermercados e percebeu que alguns itens como leite e ovos, além de mais caros, parecem ter menos quantidades disponíveis. Alguns motivos que explicam esse cenário estão os prejuízos na qualidade das pastagens por causa do clima seco, do aumento dos custos de produção, principalmente devido à guerra na Ucrânia, país que importa milho para a ração, e de alguns mercados mais atrativos para o comércio de carne do animal. De acordo com o levantamento, a indisponibilidade do leite longa-vida nas gôndolas dos supermercados no mês de junho atingiu o maior patamar em um ano e o segundo maior desde janeiro de 2019, passando para 19,4% diante de 18,8% registrado em maio. O ovo também enfrenta o mesmo problema, com uma queda no fornecimento de 19,4% em junho, frente a 17% em maio. Agora, falando em preços, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, em junho, o leite ficou cerca de 10% mais caro em relação a maio e teve alta de 37,61% em comparação com o mesmo mês de 2021. Já os ovos, o valor ficou estável no mês, mas 18,86% mais caro em relação ao ano passado. Diferente do leite, que é um produto com uma procura que se mantém no mesmo patamar ao longo do ano, o ovo tem sido mais buscado pelos brasileiros para substituir as carnes, que estão mais caras frente à queda do poder aquisitivo da população,
E a tendência para os próximos meses é de que os preços continuem altos e a baixa oferta se mantenha, pois não deve haver grandes mudanças no cenário atual. Vamos falar de economia. Os altos preços dos alimentos fazem com que os brasileiros tentem ao menos garantir o básico arroz com feijão. A reclamação mais frequente dos trabalhadores é de deixar quase todo o salário no supermercado. A alta dos preços nos supermercados tem obrigado os brasileiros a mudar os hábitos de compra. Para garantir o arroz e o feijão, os consumidores deixam de consumir cada vez mais a carne bovina. Com o poder de compra reduzido pela inflação, os brasileiros foram obrigados a comer menos. E mesmo comprando produtos de marcas mais baratas, reclamam de deixar quase todo o salário no supermercado. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula aumento de 11,89%. Somente em junho, o índice acelerou 0,67%. Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa para o mês em 4 anos. Itens de alimentação e bebidas lideram a alta dos preços no mês. Em um ano, o aumento registrado pelo grupo é de 13,93%. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha e a alcatra, com mais de 9% de alta. E até os alimentos substitutos, como o frango em pedaços e os ovos, tiveram um aumento grande. E apesar do arroz ter caído, o feijão carioca disparou. A distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2021 foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo e será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior for o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador irá receber. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2021. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. O percentual do lucro que seria repassado aos trabalhadores foi definido pelo Conselho Curador e equivale a 99% do lucro de 13 bilhões e 300 milhões de reais obtidos pelo FGTS em 2021. A distribuição do lucro elevará o rendimento do FGTS neste ano para 5,83%, inferior à inflação oficial de 10,6% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com inflação. Mesmo perdendo para a inflação, o FGTS rendeu mais que a caderneta de poupança. No ano passado, a poupança rendeu apenas 2,94%, influenciada pela taxa Selic, que ficou em 2% ao ano na maior parte de 2021, e só foi aumentada a partir de agosto do ano passado pela legislação. O FGTS rende 3% ao ano mais a taxa referencial. A Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo histórico para a reabertura dos portos ucranianos do Mar Negro. A medida ajudará a Ucrânia a retomar com as exportações de grãos, além de aumentar a esperança de que a crise alimentar internacional, agravada pela invasão na Rússia, possa ser aliviada. O acordo encerrou 2 meses de negociações. As reuniões foram intermediadas pelas Nações Unidas e a Turquia. O principal motivo para a reunião ter sido realizada no país do Oriente Médio é que a Turquia tem boas relações com a Rússia e a Ucrânia, além de também controlar os estreitos que levam ao Mar Negro. A Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. Para a cerimônia de assinatura, os 2 países enviaram seus ministros da Defesa e da Infraestrutura. O evento contou também com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e do presidente turco Tayyip Erdogan.
Guterres agradeceu Erdogan pelos esforços e disse que o acordo assinado tem como objetivo principal a restauração das exportações de grãos ucranianos e, ao mesmo tempo, facilitar os embarques russos de grãos e fertilizantes, apesar das duras sanções ocidentais a Moscou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a exportação ininterrupta atende às tarefas urgentes de manter a segurança alimentar, especialmente para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Além disso, Lavrov afirmou que a assinatura dos termos deve contribuir para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável, incluindo a erradicação da fome. O que vai contra a instauração dos bloqueios dos portos ucranianos pelos russos. Isso porque a ação de travar os portos fez com que o país invadido perdesse dezenas de milhões de toneladas de grãos, o que agravou a fome e a inflação em diversos países. Por outro lado, Moscou negou a responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar, culpando as sanções ocidentais por desacelerar suas próprias exportações de alimentos. Depois das declarações, os ânimos foram acalmados e logo após a assinatura do acordo, os navios puderam circular pelas regiões do leste europeu. Monitorados por um centro de coordenação conjunto sediado em Istambul, as embarcações transitaram pelo Mar Negro até o Estreito de Bósforo, na Turquia, e seguiram para os mercados mundiais. O acordo será válido por 120 dias, mas poderá ser renovado e, por ajudar financeiramente os dois países e o mundo, não deve ser interrompido tão cedo. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por @tvfarolrs. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia e uma boa semana. Até amanhã.